Olá, bem-vindos a mais um vídeo da Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e, como prometido, eu vou falar hoje nesse vídeo a respeito da fixação, as fixações invisíveis para a prateleira. No filme anterior, nos dois últimos filmes, eu ensinei a fazer a prateleira e revesti-la com fórmica. Eu tenho aqui em cima da bancada alguns modelos de ferragem para fixação invisível da prateleira. Então eu vou apresentar cada um deles para vocês e falar um pouquinho de cada um. O mais comum, o mais usual de se encontrar no mercado é esse tipo de ferragem. Esse modelo, essa peça, ela foi cortada. Ela era exatamente igual ao lado de cá. Mas como ela foi usada nesta prateleira, que é uma prateleira pequena, não caberia colocar as duas ferragens grandes. Então ela foi seccionada aqui. Mas ela tem dois parafusos de cada lado. Aqui eu tenho um ferro de uma espessura. Essa daqui já tem um ferro um pouco mais fino. Ou seja, a característica é a mesma. O que vai mudar um pouco talvez seja a estrutura, ou seja, um ferro mais grosso, um ferro mais fino, e o comprimento que ela se projeta para fora da parede. Esse prolongamento para dentro da parede é justamente o que reforça e aumenta a sustentação da prateleira. Bem, além desse modelo, que é um modelo que até chamam de modelo espada, porque parece uma espada, né? E que é o mais comum, o mais fácil de ser encontrado no mercado, com relação às cargas. Você vai encontrar essa projeção em tamanhos diferentes. O que acontece? Quanto mais curta a prateleira que você está usando, mais apoio e menos força vai exercer nesse ferro que está saindo da parede e projetando dentro da prateleira. Quanto mais projeção, você vai ter mais volume para fora e é mais fácil desse volume descer, você tem mais alavanca. E aí sim, a força nesse ponto da ferragem é muito maior. Por isso que quanto maior a projeção, menor a carga suportada. Um outro modelo que eu encontrei no mercado foi este modelo. Inclusive, na hora de comprar, eu pedi esse modelo que tem essa largura e comprei uma que tinha essa largura um pouco menor. E a pessoa, na hora de entregar, me entregou duas iguais. Eu justamente comprei uma de cada para exemplificar para vocês. Bem, esse modelo, vocês vejam que ele não tem o ferro projetando para dentro da parede. Então, a sustentação dele é muito menor do que este modelo. Justamente porque toda a pressão, toda a sustentação da ferragem vai estar realmente nas buchas. Bem, nessa ferragem você tem uma certa regulagem quanto à largura, a projeção lateral dela, porque você tem esse furo ovalado que permite você ter este jogo. Então você precisa prender primeiro essa chapa, você pode prender até com 5 parafusos e depois entra com a travessa em si e pode ter uma ligeira regulagem para a lateral. Bem, e por último eu encontrei esses dois, eu diria, parafusos com bucha. Na realidade não é parafuso, é um suporte, onde você tem aqui uma bucha plástica com uma buchinha metálica na ponta e você introduz o que? Um pedaço de rosca que se projeta. Então você fura a parede, encaixa, rosqueia. É como se você tivesse um parafuso prolongado. Esse daqui já é um pedaço de barra sextavada com o mesmo conceito. É um pedaço de rosca que seria o parafuso prolongado com essa rosca sextavada. O mesmo conceito, vejam que é um pouco maior.
Então assim, foram essas as opções de ferragem invisível que eu encontrei para passar para vocês. Pode até ser que você encontre alguma outra alternativa, mas basicamente o conceito é esse. Esse tipo de ferragem é uma ferragem que realmente tem as suas limitações de carga, porque não é igual uma mão francesa, onde você realmente tem um suporte travando a mão francesa e você realmente não tem o jogo, ela é fixa. Essa você vai ter algum tipo de jogo se você aumentar muito a carga. Bom, então agora eu vou ensiná-los a instalar esse tipo de ferragem e esse tipo de prateleira. Bem, para fazer a colocação dessa prateleira com fixação invisível, é primordial que ela esteja nivelada. Então, eu vou mostrar para vocês um recurso muito simples, fácil e básico. Uma régua ou um sarrafo de madeira, qualquer dispositivo reto que você tenha, tem que estar reto. Você posiciona em cima dos furos que você tem para fazer. Aqui na realidade eu vou marcar os furos aonde vai entrar a ferragem dentro da parede, que é a direção onde ela vai se projetar dentro da prateleira. Então eu vou fazer aqui uma marcação bem no eixo do furo. Então você vai ter que posicionar a sua régua, o seu sarrafo na direção onde você quer a prateleira. Então, como eu tenho essa furação na prateleira simétrica, X centímetros para dentro aqui, X centímetros para dentro aqui, digamos que eu vá centralizar a prateleira em algum espaço na parede. Então você vai ter que medir a marcação do furo até uma lateral, até a outra, para você ter a posição da sua prateleira neste sentido. Depois que você definir isso, aí você simplesmente tem que nivelar essa régua. Então, como aqui é só uma exemplificação para vocês, eu vou furar ela nessa posição. Então agora eu uso um nível de mão. Vejam, a bolha está exatamente no meio, então a régua está nivelada. Aperta bem a régua na parede e agora você marca neste sentido e neste sentido, neste sentido e neste sentido. Acabou de marcar? Confere. Às vezes a sua mão pode mexer, a régua pode mexer e você não percebeu. Então a marcação está feita e está conferida. Então, esses daqui são os dois furos que eu vou fazer. Esses dois furos eu vou fazer no diâmetro da ferragem que vai entrar dentro da parede, que é esta ferragem. Então, eu tenho aqui um furo, esse ferro tem 10 milímetros. Eu vou usar uma broca para parede, uma broca de vidia para furar a alvenaria com 10 milímetros de espessura. É importante que você faça esse furo o mais justo possível. E até na hora de entrar com a ferragem, se ela entrar um pouco forçada, melhor ainda, porque aí a ferragem não vai ter jogo. Bem, para fazer a furação, você vai gerar aquele famoso pozinho. Então, ou você põe a boca de uma mangueira de aspirador e aspira junto, que eu diria que é o mais prático, ou usa aqui um pedaço de papel, cola bem abaixo do furo, uma fita crepe, e na hora de furar, o pó vai cair aqui. Põe um saquinho plástico preso com fita. Existem várias maneiras diferentes de fazer isso. Então vamos fazer a furação. Bom, não sei se vocês perceberam, furou muito fácil. A minha parede aqui é de bloco de cimento
e eu já atravessei a parede do bloco e já vazou do lado de dentro. Então, eu até achei que ia fixar menos, mas até que está interessante. Então esse tipo de abordagem, esse tipo de verificação você vai ter que fazer. Esse furo vai ter que ser justo, e se a sua parede for de bloco, de tijolo baiano, e tiver alguma furação, você furou e já encontrou o furo, você vai ter que analisar a sustentação da sua prateleira. Isso não tem jeito. Depois de feita a furação, para entrar com a parte que fica embutida da ferragem, tá aqui, eu embuti. A ferragem, às vezes ela vem reta, às vezes ela pode vir com uma ligeira tortura. Essa tortura você tem que jogar para cima, porque já é vamos dizer, um pouco mais de sustentação da sua prateleira. Então, do jeito que está aqui agora, a ponta está enfiada na parede e eu vou marcar a furação para fazer a colocação de bucha e parafuso. Como eu vou só exemplificar para vocês, eu vou colocar um furo de cada lado, mas quando vocês forem colocar a sua ferragem, vocês usem os 4 furos que vem na ferragem. Esse furo do meio, que eu fiz com uma broca de 10 milímetros, justamente para atender a espessura da ferragem. O furo das buchas eu vou fazer com uma broca de 8 milímetros, porque eu vou usar uma bucha de 8 milímetros. Quando você realizar suas furações para pendurar coisas na parede, você vai esbarrar com os problemas de fazer esse tipo de furação. Isso em função da parede que você tem. Aqui eu fiz um furo, pegou um tijolo de barro. Então a fixação vai ser, eu sei que vai ser boa. Aqui do lado eu peguei o furo do bloco e furou muito fácil. Então, para você saber que tipo de bucha você vai usar para dar uma boa ancoragem, assista o nosso vídeo sobre buchas, porque aí você vai ter um bom esclarecimento de que tipo de bucha você vai usar para cada tipo de parede. Bem, para esse furo em que eu encontrei o tijolo normal, o tijolo maciço, eu vou usar uma bucha tipo S, que é a bucha mais comum que tem no mercado, porque ela vai dar uma boa fixação. Pro lado de cá, em que o furo furou muito fácil e eu tenho já o furo do bloco de concreto, eu vou usar uma bucha universal. Essa bucha universal, ela se contorce toda por trás da parede do bloco e aí dá a devida fixação. Então, vejam que eu estou usando 2 tipos de bucha diferentes em relação ao problema que eu achei aqui de fixação. Vejam, estou posicionando aqui a ponta na direção do furo. Entrou perfeito. Agora eu vou conferir o nível. Também está perfeito. Tem? Não tem, está perfeito mesmo. Então, tá aí a fixação da prateleira invisível se faz dessa maneira. Vejam que ela está firme, mas percebam que essa prateleira tem 30 centímetros de projeção e ela tem um jogo. Justamente é o jogo da ferragem. Isso não tem como tirar. Porque ela é um ferro que está dobrando. Então, é o que eu falei no início do vídeo em relação à carga que ela aguenta.
E a prateleira está pronta. Logicamente, esse tipo de prateleira com fixação invisível é uma prateleira decorativa, então você precisa olhar bem a quantidade de peso que você coloca sobre ela. Mas ficou bem legal. Espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço.